Hoje vamos de 4 clássicos americanos, uma sequência irresistível de sabores: bolinhos de milho, chicken nuggets crocantes, costelinhas de porco com molho barbecue e um hambúrguer suculento com cebolas caramelizadas e um toque de balsâmico. Sejam bem-vindos ao canal Receiteira In, minha cozinha internacional, onde a gente explora os sabores do mundo sem sair de casa. Então agora, bora lá conferir! Começando por primeiro, com os bolinhos de milho. Em uma tigela, com uma peneira, colocar meia xícara de farinha de trigo e também uma colher de chá de fermento em pó. Agora, só peneirar, garantindo uma distribuição uniforme do fermento e uma massa mais leve. Depois, acrescentar um ovo inteiro, logo juntar 1/4 de xícara de água, misturar bem todos os ingredientes, ficando assim uma massa lisa. Feito isso, adicionar uma colher de sopa de azeite de oliva, chegada a vez de temperar a gosto com sal e também pimenta do reino. Novamente, dar uma boa misturada e a base do nosso bolinho já ficou pronta. Agora, entrar com uma xícara de milho, na sequência, um pimentão vermelho em cubinhos, 1/4 de xícara de cebola picada e 1/4 de xícara de queijo cheddar picado. Por fim, só finalizar com salsinha, podendo ser fresca ou desidratada. Misturar tudo muito bem e a massa já está pronta. Agora, em uma frigideira com óleo e já aquecida, colocar a massa em colheradas e fritar em fogo médio, até que fiquem dourados e crocantes por fora, garantindo que cozinhe completamente por dentro. E seguir fazendo o mesmo com o restante da massa. Após fritos, retirar da frigideira e reservar sobre papel toalha. Chegou a hora de servir. Agora é só aproveitar. Vocês podem consumir esse salgado assim mesmo ou servir com o molho da preferência de vocês. E para deixar tudo mais saboroso, só finalizar com um pouco de bacon por cima. Fácil, rápido e delicioso. É a opção perfeita para petiscar em dia de jogo. Continuando com a segunda receita, chicken nuggets. O primeiro passo é começar derretendo um pouco de manteiga em uma frigideira, juntar cerca de uma tigela pequena de farinha panko. Só permanecer mexendo até ficar dourado. Depois, reservar e deixar esfriar após pronto. Agora, com 4 peitos de frango cortados em pedaços do tamanho de um chicken nugget, cobrir com plástico filme e dar uma leve batida sobre eles e deixar de lado. Para os temperos, em recipiente colocar tudo a gosto: sal, cebola e alho em pó, páprica doce e pimenta caiena. Só misturar tudo muito bem e reservar. Para empanar, cerca de uma tigela pequena de farinha de trigo, juntar metade da mistura de temperos e mexer. Além disso, bater 2 ovos inteiros com um pouco de leite. Com a outra metade da mistura de temperos, acrescentar na farinha panko. Depois, para deixar ainda melhor, queijo ralado a gosto e misturar bem. Agora, por primeiro, passar cada pedaço de frango na farinha de trigo, depois nos ovos. E finalizar na farinha panko. Se necessário, vocês podem acrescentar mais farinha se faltar, dependendo, é claro, do tamanho de cada peito de frango. Hora de dispor todos eles em uma forma com papel manteiga e dar uma leve borrifada com óleo e assar em 200 graus Celsius por 15 minutos. Enquanto estão lá no forno, vamos preparar o molho. Para isso, 2 colheres de sopa de maionese e 1 colher de sopa de molho barbecue ou ketchup. Só misturar e tá pronto. Se preferirem, ajustar conforme o gosto de vocês.
Passado um tempo, os chicken nuggets já ficaram prontos, suculentos por dentro e crocantes por fora, melhor que o comprado. E para acompanhar com o nosso molho, mais um petisco te dará água na boca. Seguindo com a terceira receita, costelinhas de porco com molho barbecue. Para isso, vocês vão precisar de 2 costelinhas de porco limpas e sem a pele branca. Se tiver, só retirar com ponta de uma colher. Já para esse tempero especial, vou deixar todos os ingredientes listados logo abaixo na descrição desse vídeo. Só dá uma conferida lá. Espalhar bem sobre todas elas. Certificando que todos os lados estão bem temperados. Com tudo pronto, tampar e assar de um lado em 140 graus Celsius por 1h30. Depois de retirar do forno, virar, tampar e continuar assando por mais 1h30. Assim que assada, retirar a tampa, pincelar com molho barbecue a gosto e voltar ao forno em 180 graus Celsius por cerca de 10 minutos. Depois de alguns minutos, prontas e já descansadas, hora de servir. Com umas belas de batatas rústicas e, se preferirem, pepinos em conserva e mais um pouco de molho barbecue. Suculentas e deliciosas para mais uma partida de jogo. Para finalizar, vamos de hambúrguer com cebola caramelizada e um toque de balsâmico. Em uma frigideira com um pouco de óleo, dar uma leve aquecida, depois acrescentar 6 cebolas pequenas a médias, sendo roxas e brancas em fatias. Em fogo médio, só refogar por alguns minutos. Logo após, juntar uma pequena porção de açúcar mascavo e continuar mexendo até ficarem bem douradas e macias. Se preferir dar aquele toque especial, pouco de ervas. E para deixar ainda mais saboroso, cerca de 50 ml de aceto balsâmico. Ou então, colocar pouco a pouco e dar uma provada. Só misturar bem e permanecer mexendo para não queimar. Agora, vamos para os hambúrgueres. Eu preferi utilizar a minha forma para modelar os hambúrgueres. Mas é claro, vocês podem utilizar a forma que vocês mais preferirem ou até manualmente. Para essa receita, vocês vão precisar de 1 kg de carne moída, dividir em 4 ou até mesmo 6 partes e modelar os hambúrgueres. O tempero, vocês podem temperar antes, na hora ou antes de fritar. Fica a critério de vocês. Assim que prontos, colocar sobre papel manteiga, ficando mais fácil ao transportar à frigideira. Com tudo pronto, bora levar para a frigideira e dar aquela boa fritada. Para finalizar, acrescentar fatias de queijo do tipo gorgonzola ou outro tipo, escolha de vocês. Com um belo pão de hambúrguer, só agora montar algumas folhas verdes, depois as cebolas caramelizadas, o nosso hambúrguer com queijo já derretido, um pouco de molho, a preferência de vocês. E aqui está nosso hambúrguer com cebola caramelizado e um toque de balsâmico, suculento e cheio de sabor. Perfeito para curtir a Copa. E assim a gente fecha esse rumo americano, cheio de sabor. A gente se vê na próxima com mais receitas deliciosas para a Copa. Um grande abraço. Tchau!